Olá, tudo bem? Eu sou a Maura Feliciana de Araújo, advogada, sócia do escritório Amaral e Araújo, Sociedade de Advogados. Estou atualmente como presidente da Comissão de Seguridade Social da 104ª Subseção OAB Itaquera e também estou como diretora de cursos e eventos do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Seja bem-vindo ao canal da professora Maura. Curta, compartilhe, se inscreva, divulgue este vídeo para os seus colegas de trabalho, para os seus colegas aí de escritório, para a sociedade de um modo geral e dando sequência ao terceiro vídeo com o tema planejamento previdenciário. A professora Maura entende que planejamento previdenciário é a melhor ferramenta de trabalho, é o melhor serviço que a gente deve oferecer em nossos escritórios de advocacia, porque é através dele que nós conseguimos identificar o ponto controverso do atendimento que está sendo prestado. E principalmente é pelo planejamento previdenciário que a gente consegue estabelecer a melhor estratégia de trabalho. Seja porque o segurado, a segurada, quer saber quando ele vai se aposentar, com quanto ele vai se aposentar e principalmente no cenário atual, fazer as projeções futuras. Hoje, muitos estão preocupados como será o seu benefício previdenciário de aposentadoria daqui a alguns anos e o planejamento previdenciário lhe permite tudo isso. Nós já temos 2 vídeos, sobre planejamento previdenciário aqui no canal, então depois dá uma passada lá, confere, assiste, reassiste. E o tema de hoje é: quais são as espécies de planejamento previdenciário? Maura, eu estou me reorganizando no escritório, estou começando a minha advocacia agora e eu quero entender melhor como que eu posso estruturar um planejamento previdenciário. E aqui eu trago algumas hipóteses, ou pelo menos uma subdivisão que eu criei, que está aqui no livro, Planejamento Previdenciário, para facilitar a comunicação na sala de aula e que a partir daí realmente se tornou, aqui um marco para os meus colegas. Primeiro lugar, nós temos o planejamento administrativo e o planejamento judicial. Por que desta primeira divisão? Porque tudo começa no administrativo. Todo requerimento previdenciário, ele tem que ser submetido à análise, à provocação do INSS. E eu preciso entender o que eu levarei para o INSS. Qual é o requerimento que eu farei em nome do segurado, em nome da segurada. Preventivamente, o bom seria que toda a população pudesse contratar um profissional especialista em planejamento previdenciário para que ele organize a documentação desse segurado. E aí sim, então, a gente tem um planejamento previdenciário administrativo preventivo, porque então você vai analisar se o CNIS está correto, se falta algum tipo de informação a ser inserida, se algum dado, se alguma sequência de vínculo precisa ser atualizada, entre outras questões que será objeto de uma aula só para interpretar o CNIS. Ainda dentro do planejamento previdenciário administrativo, eu então posso estabelecer estratégias a partir do requerimento. Somente um requerimento com concessão, ok? Requerimento com indeferimento, será que eu faço um recurso? Será que eu entro com uma ação judicial? Requerimento com concessão, mas com alguma informação errada, também faço uma revisão ou entro com uma ação judicial. E o planejamento previdenciário judicial é quando eu já estudei todas as hipóteses administrativas e identifico que o melhor de fato é entrar com uma ação judicial. Só que para entrar com uma ação judicial, deixa eu estruturar bem a minha ação, deixa eu entender qual é o ponto controverso que não foi acolhido pela Previdência Social e vamos trabalhar aquele ponto controverso com todos os detalhamentos que o Poder Judiciário começa a compreender ou já tem compreendido para aquela matéria. Bom, será que esta ação é melhor eu distribuí-la no Juizado Especial Federal? Será que é melhor eu esperar aqui, eu projetar mais de 60 salários mínimos e levar para a Justiça Federal Comum? O que é melhor fazer? E assim, então, a probabilidade de êxito é muito maior.
Passamos agora para a estrutura em si do planejamento previdenciário. E no livro eu divido muito bem esta questão em 4 partes: planejamento previdenciário documental, planejamento previdenciário ambiental, planejamento previdenciário judicial e planejamento previdenciário financeiro. E em cada uma dessas hipóteses, a gente vai, cada vez que a gente senta para fazer um planejamento, você acaba estruturando mais ainda, entendendo que mais questões podem ser compreendidas dentro desta subdivisão. E em tese, porque isso nós iremos detalhar no decorrer dos próximos vídeos. Planejamento previdenciário documental é aquela fase em que eu colho todos os documentos do segurado para então eu começar e finalizar um planejamento previdenciário. É aquela fase em que eu preciso, primeiramente, ter o CNIS na mão e a partir dele entender o seguinte: bom, o que esse segurado ele precisa? Ou quais são os documentos que ele tem e quais aquele que a minha advocacia vai buscar para ele, vai ali obter para ele. Carteira de trabalho extraviada, pode ser que eu precise pedir uma ficha de registro de empregado, um extrato analítico na Caixa Econômica Federal, uma declaração do empregador. Pode ser que eu precise analisar aquela sacola de documentos que o segurado tem para que eu identifique ali naquele e-mail recibos de férias, termo de rescisão do contrato de trabalho, entre outros. Toda a parte documental importa no reconhecimento do vínculo em si e, por que não, das contribuições previdenciárias. No planejamento previdenciário ambiental, como o próprio nome já sugere, poxa vida, o que eu terei aqui? Eu terei que prestar atenção e na entrevista identificar isso. Deixa eu entender onde esse segurado trabalhou. Será que ele trabalhou num ambiente com um ruído muito excessivo, com exceção a algum agente nocivo biológico? Que tipo de agente este trabalhador esteve exposto acima dos limites de tolerância que faz com que a gente possa, naquele caso concreto, acrescentar um percentual para aumentar o tempo de contribuição? Muitas vezes a gente identifica que não somente uma parte do vínculo foi prestada em condições nocivas à saúde do trabalhador, mas sim todo o período de 15, de 20 ou de 25 anos, permitindo assim, quem sabe, uma aposentadoria especial. No planejamento previdenciário judicial / administrativo, qual é o meu foco? Qual é o seu foco nesta análise? Todas as decisões administrativas e judiciais que visam melhorar aquela análise de planejamento previdenciário que eu estou fazendo. Então, sabe aquele recurso administrativo que nem o segurado tem lembrança, tem conhecimento, mas que deu provimento, que reformou uma decisão de um indeferimento? Vou trazer para dentro deste planejamento previdenciário. Sabe aquele processo que o segurado ele fez sozinho, que ele teve o reconhecimento de parte de um vínculo como especial? Opa, e mais o benefício não saiu e realmente o INSS não estava errado naquela análise, mas aquele reconhecimento eu trarei para dentro do meu processo. Sabe aquele benefício por incapacidade temporária que não foi reconhecido no administrativo, que foi proposta uma ação e que ali foi feito o reconhecimento? Eu também trago, assim como outras hipóteses que eu posso aproveitar. Sentença trabalhista com reconhecimento de vínculo, sentença trabalhista com reconhecimento de insalubridade ou de periculosidade no local de trabalho, quem sabe eu consiga absorver aquilo no previdenciário, entre outras hipóteses, até mesmo aquelas decisões de cunho nacional, aquelas decisões em que o STF, o STJ pacificam o entendimento e pode, por exemplo, ali permitir, desde que comprovado, o exercício da atividade rural em regime de economia familiar para crianças de 12 anos de idade. Tudo isso eu posso compreender nesta terceira subdivisão. E a última, cada vez ela vem sendo mais aprimorada, que é o planejamento previdenciário financeiro. Financeiro no sentido de, deixa eu entender se o período básico de cálculo está correto,
se todos os salários de contribuição estão corretos. Deixa eu entender, pera lá, se eu preciso orientar o segurado, ou pelo menos simular ali se numa eventual indenização aquilo traz um proveito econômico em termos de benefícios de aposentadoria. Deixa eu entender quem era o responsável por aquele recolhimento previdenciário, que não o fez, mas que de repente agora então eu já sei onde buscar este cumprimento, ou posso dizer à Previdência, aqui ele não precisa indenizar, porque esta responsabilidade não era do segurado, era do tomador de serviço, e o que tem sido muito comum dentro do planejamento previdenciário financeiro. Qual é a minha projeção de contribuições no futuro para que eu me aposente o mais próximo do teto previdenciário? Ou qual é a minha projeção para que eu me aposente em qual melhor data, em qual melhor cenário dentro dessas regras de transição, por exemplo. Então percebam que um planejamento previdenciário, ele tem que ser trabalhado com calma, ele tem que ser trabalhado a partir do ponto controverso e algo que eu sempre lembro, planejamento previdenciário ele não está somente para as aposentadorias, a curto, médio e longo prazo, também está para aquele trabalhador que teve o seu contrato de trabalho rescindido ou virou PJ, como está na moda, e que ele quer entender como que ele pode se manter no sistema previdenciário, como que ele pode continuar contribuindo com o sistema previdenciário para que, num risco, ele tenha a cobertura da Previdência Social. Então, pegue o seu caso concreto, subdivida dentro dessas questões que você vai perceber que vai ser mais fácil você trabalhar o planejamento, será mais fácil inclusive você distribuir as tarefas dentro da sua equipe. Olha, o planejamento previdenciário documental, fulano cuida, porque fulano fica encarregado de reunir toda a documentação. Olha, no planejamento previdenciário financeiro, pode deixar que esse aqui eu faço, porque eu preciso aqui usar um programa de cálculo, e assim a gente caminha, tá certo? Terceiro vídeo, dicas de como estruturar o planejamento previdenciário, para que assim então a gente consiga aprimorar cada vez mais esta ferramenta de trabalho. Daqui a pouquinho já fica aqui disponível, pode compartilhar, pode disparar para outras pessoas, aproveite, se inscreva no canal, participe, dê sua sugestão. Poxa, Mauro, eu tenho uma sugestão para fazer, manda um e-mail, estudeprevidência@gmail.com. Maura, tem algo que eu não entendi na sua explicação? estudeprevidência@gmail.com, tá certo? Nos 2 primeiros vídeos eu falei de contrato de prestação de serviço, contrato de honorários, eu falei da ficha de atendimento. Então, se você não viu ainda os outros vídeos, vai lá, porque inclusive tem material para ser compartilhado com vocês. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana, uma ótima noite, seja lá em que momento que você assistir este vídeo, que você tenha o melhor, tá certo? Daqui a pouquinho, o 4º vídeo entra aqui na área para que a gente possa também continuar com os estudos previdenciários. Até o próximo vídeo.